a Nath. Eu sou a Mid. E eu sou a Ingrid. Voltamos na terceira parte do episódio Freyhard, do podcast desse sofrimento. Do manual da MC Army, desse sofrimento. Gente, só para esclarecer aqui, que a gente já vai estar meio assim, porque a gente gravou esses 3 episódios no mesmo dia. Então, nós estamos aqui há 3 horas, falando, e essas coisas, elas têm um apelo especial pra gente e a gente fica afetada. Então, eu, por exemplo, eu comecei o episódio sentadinha, agora já tô deitada na cama largada. Amiga, a Mid acabou de me falar que ela comprou um maço de cigarro hoje, 3 horas da tarde, ela só tá com 9. Eu nem sei o que eu tenho aqui, de tão nervoso que esses homens me deixam. Fui exposta. É bom. Eu não fumo, então não, né, pra mim isso não se aplica, mas eu já tomei 2 garrafas de água. É isso. Saudável. Enfim. Agora a gente vai falar do Danger Days e do pós-fim da banda, né? Nos projetos solos e tal. Se você não escutou as 2 primeiras partes, volta lá, porque a gente falou desde o início, desde Bullets, Revenge no primeiro episódio. Depois a gente falou de The Black Parade e dos perfil fake aí do Frank. E agora a gente vai pro final aqui. Beleza? Oi, aqui é a Nath e eu venho diretamente do futuro para trazer uma notícia para vocês. Algumas notícias. Primeiro, a gente fez um perfil para o podcast lá no Twitter. Então, a gente agora centralizou nesse perfil, que é o @manualmcarmy. Tem todos os episódios, tem também alguns outros conteúdos que a gente está planejando, que a gente vai colocar lá. Tem um canal direto para vocês falarem com a gente, sem precisar procurar os nossos perfis, né, pessoais, se vocês não quiserem. É claro que continuam abertos aí na hora que vocês quiserem. Mas se vocês acharem melhor procurar direto na central, né, talvez aí fica a critério de vocês. Também estamos no Spotify e no Deezer. O processo demorou um pouquinho, né, como a gente falou lá no segundo episódio, mas finalmente deu tudo certo e o podcast também está disponível por lá, tá? Continuamos aqui no YouTube também e no Anchor. É só escolher a plataforma que você mais gosta. Um beijo e continua com esse episódio. Tchau, tchau. Beleza. E outra coisa, presta atenção nos avisos do primeiro episódio, que agora tá chato de repetir pela terceira vez, mas enfim. Volta lá nos avisos. É isso, continuamos. É isso. Gente, então agora que a gente já contou toda a história de Bullets, Revenge, The Black Parade, Project Revolution, teorias dos poemas do F.T. Wills, a gente vai chegar aí no final e vamos começar por Danger Days. Gente, parei pra pensar aqui um momento. Eu acho que uma vez na minha vida eu falei o nome completo desse CD. Olha os meus pensamentos loucos aqui. Vocês falam Danger Days completo ou vocês só falam Danger Days? Só Danger Days. Só Danger Days. Mas eu vou tentar falar tudo. É igual Bullet, a gente só fala Bullet. Ah, nossa. Revenge, só fala Revenge. Não sei pra que um nome tão grande. Não, mas, gente, Revenge é fácil. 3 Cheers for Sweet Revenge. Agora fala Mas Bullet. você fala. Mas Não. você fala, não fala. Mas, difícil. Eu vou tentar falar Danger Days aqui como um desafio pessoal. Será que vai ficar muito ruim? Será que meu inglês é muito ruim? Não sei, mas... Não, amiga, vai. Força! Vamos falar aqui de Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Isso, perfeito. Bilíngue. Estou orgulhosa de mim mesma. Agora, se eu for tentar falar I broke all my bullets, you broke me your love, já falei tudo cagado. Também tá certo. Vamos lá, gente. Vamos começar, né? Esse episódio aí vai ser praticamente dominado por mim, mas vamos começar falando de como estava Frank e Gerard na época de Danger Days. Então, Frank casado, já com filhos. Aliás, já com filhos não. Vamos começar do começo certo. Danger Days saiu em 2010, tá, galera? Então, lançamento em 2010. Logo após o lançamento do CD, eles saíram numa turnê, né, pra promover o álbum. Como eu já falei em podcasts anteriores, Danger Days é uma ruptura
entre o estilo que o My Chemical apresentava de pop punk, que muitas pessoas também consideram emo, não deixa de ser emo, mas se você acha que não é emo, tudo bem também. Eles se autodenominavam pop punk. Foi uma ruptura do pop punk para uma coisa mais... Aliás, foi uma ruptura do rock, punk rock, foi uma ruptura do punk rock pro pop punk. Agora sim falei certo. É um CD mais colorido, com as musiquinhas mais alto astrais, com os refrãozinhos mais chicletes. E eu tô falando isso tudo porque eu sei que dentro do fandom muita gente não gosta de Danger Days. Algumas pessoas aprenderam a suportar, algumas pessoas aprenderam a conviver, a gostar um pouquinho, mas a maioria esmagadora não é fã de Danger Days, justamente porque a proposta desse CD é completamente diferente do que eles haviam apresentado ao longo desses 9 anos de carreira da banda. Uhum. Abre parênteses, minha opinião pessoal. Eu sou louca por Danger Days. Não me cancelem por isso. Por quê? Eu também gosto, mas... Vai, Mid, continua, depois eu falo. Assim, é difícil falar que é meu CD preferido, porque eu gosto muito de Revenge e gosto muito do The Black Parade. Inclusive, era uma coisa que eu tava discutindo com as meninas esses dias, fora do podcast, que a gente tem que reconhecer que, apesar deles já serem bem famosos na era Revenge, o que trouxe eles para o sucesso completo, mundial, foi The Black Parade. Foi. E aí, o que eu acho curioso é que na época, todo mundo amava muito The Black Parade. Muito, muito. E hoje em dia, eu vejo uma diferença gritante, assim. Hoje em dia, a galera é completamente aficionada por Bullets e Revenge. E The Black Parade fica um pouco esquecido no churrasco. A galera não é tão fã assim, não. E aí, menos fã ainda de Danger Days. Mas, como eu já falei, eu gosto muito desse álbum. Eu aprendi a gostar, porque quando ele saiu... Ai, gente, e outra coisa. A Nath falou que ela acompanha My Chemical desde 2007. Eu também. Eu comecei a acompanhar eles um pouquinho antes do Project Revolution. Nossa, eu sou a mais velha. Você é mais velha. Eu acho que eu e a Mid, a gente se encontrou nas comunidades do Orkut sem se conhecer. Amiga, pode ser. Rolou, cara. Rolou, Principalmente deve ter rolado. ler fanfic. Uhum. Deve ter rolado real. Porque a gente já falou disso também, mas logo, né, nos começos da internet, a gente lia fanfic no Orkut. Porque vocês acham que existia o Wattpad, ou seja lá qual seja o nome desse site? Não existia. Então, a gente deve ter se encontrado. Mas enfim, até me perdi no que eu tava falando. Tá. Que você entrou em... Eu entrei em 2007, peguei o lançamento peguei ali o auge do The Black Parade. Eu era completamente louca por esse CD. Achava assim, meu Deus, que coisa fantástica, como que as pessoas têm a genialidade de fazer uma coisa dessas. E aí, quando saiu o Danger Days, eu fiquei tipo, acho que não Foi gostei. quebra de expectativa, né? Total quebra de expectativa. Foi quebra de expectativa, fiquei achando que eu não tinha gostado. Mas com o passar dos anos, tô falando essa história toda aí que vocês nem devem estar querendo saber, mas, enfim, com o passar dos anos, tomei um carinho especial por Danger Days. E aí, entra a parte que nos interessa. Muito do meu carinho por Danger Days vem do que eu vou falar agora. Na minha opinião, talvez as meninas não concordem, talvez vocês não concordem, mas na minha opinião, esse é o CD mais gay que a gente tem da banda. Com certeza. Não só porque é colorido, não só porque é animado, mas eu vou fazer daqui a pouco uma análise aí de umas letras de algumas músicas e vocês vão ver, gente, que é o CD mais gay. É um CD que referencia muita coisa que às vezes a gente não presta atenção. A gente ouve, acha legal, ou às vezes não acha legal, não gosta, mas não presta atenção. Mas quando a gente para... Esse negócio, desculpa te interromper. Esse negócio de ouvir e não prestar atenção, eu acho que remete muito até Black Parade, porque eu tô no fandom pós-lançamento de Revenge. Nossa, amiga, desde 2004. Sim, aí, que fofa. A velha. Aí, tipo, não é o meu álbum favorito. Eu sempre deixei muito claro que eu gosto muito de Bullets, mas eu gosto muito de The Black Parade. O Revenge, pra mim, ele vem em terceiro. Porque eu acho que o The Black Parade, aí que tá, as letras, pra mim é muito impactante. Sim. Pra mim também. Gente, The Black Parade é tipo uma obra-prima. As letras são tipo hinos, é um hino atrás do outro.
Sim. Tipo, pra mim, é o Revenge meu ainda. favorito também. Bullets e Revenge, você ainda tem aquela uma ou duas músicas que você não gosta. Agora, The Black Parade, é difícil você não gostar de todas, porque a música. Porque eles sempre teve um contexto de uma história, mas em The Black Parade isso vem muito firme. E as letras eu acho muito impactante. E Danger Days, na época, igual você falou assim, todo mundo na época não gostou de Danger Days. Não adianta, todo mundo na época do fandom, não adianta você virar e falar assim, eu gostei. Não, você não gostou de primeira, porque eles vinham naquele mundo meio dark e do nada ficou muito colorido. Então os fãs teve aquele choque. Mas eu aprendi a gostar de Danger Days com o passar do tempo. É lógico que a gente vai ficando mais cabeça também. E com essa mesma coisa relacionada ao The Black Parade. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho o Danger Days um álbum muito bem escrito também. Ele contém uma história, as músicas ali, elas também são muito impactantes. Elas têm o que te passar. Entendeu? É muito complexo, gente. Os personagens. Primeiro que são vários personagens e eles se desenvolvem. Você consegue acompanhar a evolução dos personagens ao longo do álbum inteiro. Tipo assim, foi um negócio muito bem pensado, é muito criativo. Muito criativo. Bater palma pra ele em relação a isso. Então, gente, é isso. Mesmo assim, você tem todo o direito do mundo de não gostar. A gente não tá questionando isso. A gente respeita, eu respeito muito. Mas o que eu queria dizer que é isso. Que saiu de um álbum que eu não gostava muito e que tinha as músicas que eu menos ouvia pra ser o álbum hoje. Acho que todo mundo que passou acho que todo mundo passou por isso, essa transição de não gostar hoje quem gosta pra gostar, entendeu? Porque... assim, acho que a maioria esmagadora de quem gosta hoje aprendeu a gostar. Exatamente. Mas só uma coisa aqui, rapidinho, porque a gente fala dessa coisa da quebra de expectativa, porque eles vinham de uma coisa muito sombria, mas é compreensível também. Isso aqui, minha opinião também. A vida deles era outra. Até The Black Parade, eles eram caras que, né, a vida deles era a banda, eles viviam aquilo ali e tal. Depois, eles casaram, eles tiveram família, mudou o contexto da vida deles. E isso provavelmente, né, com certeza, reflete no que eles estão fazendo também, né? Reflete na obra. Então, assim, eu acho que demorou um tempo também, não sei se vocês concordam, mas demorou pra gente se adaptar com a imagem deles, de caras de família, sabe? Porque a gente vinha naquela coisa, tipo, eles são rockstars e tal. Demorou, eu não sei pra você, gente, mas pra eu enxergar o Frank como um cara que era pai, blá, 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 responsável. Gente, demorou cair a ficha. Mesma coisa pro George. Ainda é estranho pensar, né? Então, eu acho que Danger Days vem aí nesse contexto, traz essa mudança, porque foi brusca, né? De uma era para outra, e reflete essa mudança de personalidade deles aí, de adaptação. E pra gente foi um pouquinho difícil de entender. Me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada, porque a gente são tantos anos acompanhando as pessoas que às vezes as datas, as coisas se confundem na nossa cabeça. Mas eu tenho quase certeza que que eu já vi isso em algum lugar, alguma entrevista, a primeira vez que o Frank ouviu a gravação de The Kids from Yesterday, ele estava saindo da maternidade do nascimento da Cherry e da Lily. Foi. Então, assim, é um cenário completamente novo e diferente. Exato. E aí, eu falei isso tudo por quê? Mesmo você não gostando de Danger Days, eu vou fazer uma análise dele daqui a pouco sobre Frehard, por quê? A gente tem indícios muito fortes. E até então, esse é o nosso último álbum de estúdio. Apesar de que o Conventional Weapon saiu depois, o Maydef saiu depois, mas álbum de estúdio, esse é o último. Que teve toda uma tour, né? Toda aquela... Sim, teve tour, teve preparação. Teve a era mesmo, né? Foi uma era mesmo. Isso, e aí tem as HQs também que se interligam com as histórias. E aí, gente, falei isso tudo pra quê? Porque a gente vai começar agora a falar de Frehard na era Danger Days. Com os meninos casados, com Bandit já com 1 aninho de idade, com Thierry e Lily já nascendo. Muita coisa na vida deles tinha mudado. Era outro cenário, tudo completamente novo. Então, toda aquela interação que a gente tinha visto
começando ali em Revenge, toda aquela interação fortíssima em The Black Parade, né? Todos aqueles beijos, aquelas cenas. Deu uma murchadinha aqui em Danger Days. Porque eles viraram pessoas... Eles não falavam mais só sobre a figura deles, pública. Eles falavam também sobre a figura das esposas, dos filhos. Tudo toma uma dimensão muito grande quando você envolve família. Então, em Danger Days, a gente não tem mais essa interação pesadíssima entre eles. Mas a gente tem outras sutilezas. Em boa parte, aliás, eu diria que no começo da tour de Danger Days, a gente tem uma aura entre os dois, como se eles ainda fossem apaixonados entre eles. Ainda tem, assim, no começo dessa tour, ainda tem uma coisa de sentimentalismo. Apesar de que eles... De reencontro, né? De reencontro, exatamente. Daquela coisa de eu estou reencontrando uma pessoa que eu gosto muito e eu estou fazendo com ela o que eu amo, que é cantar. Então eles tinham saído do hiatus, tinham saído daquela coisa tensa toda, do casamento, das brigas. E aí tinha uma aura soft, assim, uma aura fofa entre eles. Eles se olhavam como se estivessem apaixonados. Tem vídeo do Gerard preocupado, medindo a temperatura do Frank, porque o Frank estava se sentindo mal no show, estava com febre. Em Nananá, no clipe, tem uma caixa de correio. Eu separei a foto aqui pra gente colocar. Tem uma caixa de correio com várias mensagens coladas nessa caixa de correio. E algumas dessas mensagens são: sinto sua falta, volte pra casa e eu te perdoo. Tudo isso em inglês, né? Que é a caixa onde a menina do clipe bota uma cartinha lá endereçada pra mãe dela. Então, assim, no começo dessa era, a gente tem uma aura mais de afeto, carinho. Uma coisa que não era mais explosiva, mas ainda estava lá. Pra quem quis ver, pra quem quis enxergar, dava pra perceber. E aí, nessa época, aí gente, vou falar que tô dando uma opinião pessoal minha. Talvez as meninas não concordem, vocês não concordem. Mas o que eu vejo dessa época é que o Gerard parecia arrependido. Ele tratava o Frank como se o Frank fosse um tesouro precioso, uma pessoa que ele tinha que cuidar, que ele tinha que zelar, que ele tinha que correr atrás. A gente vê nos shows o Gerard se esforçando para estar perto do Frank, para chamar a atenção dele, para estar ali o tempo todo. Uma atitude que costumava partir antes muito mais do Frank do que do Gerard. Então, assim, minha opinião, eu acho que a culpa pesou na consciência um pouco, depois das brigas, e aí quando eles falaram que eles precisavam voltar a fazer o que eles amavam juntos, eu acho que tinha um sentimento de culpa e ele agia como se o Frank fosse o tesouro precioso dele na Terra. E aí, na época de Danger Days, a gente tem alguns pontos, algumas cenas memoráveis, né? Alguns pontos curiosos. Vou citar alguns. O primeiro é uma entrevista para Spin Magazine, que é uma revista que fala sobre rock, muito famosa nos Estados Unidos. Essa entrevista é por vídeo, tá, gente? Tem no YouTube, não é difícil de achar. Acho que a gente deve deixar algum trecho aí também, não sei. Mas nessa entrevista, os rapazes estão respondendo perguntas de fãs. E aí uma fã pergunta pro Frank o quão macios são os lábios do Gerard, né? Tipo, como são os lábios do Gerard? E aí o Frank responde que eles são slimy. Eu não consigo traduzir essa palavra para um contexto em português. Vocês conseguem me ajudar aí? Uma Seria tradução tipo literal? gosmento. Tipo assim, muito molhado. Molhado, isso. Isso, molhado era a palavra que faltava. E aí, depois do entrevistado... E assim, eles estão sendo entrevistados separadamente, eles não estão juntos. Então, na hora que eles fazem essa pergunta pro Frank, ele faz só pro Frank. E o Frank responde. Depois o entrevistador conta pro Gerard qual foi a pergunta e qual foi a resposta do Frank. Eu acho que esse entrevistado também é Frei Hardier. Eu acho também. Enfim. Se ele jogou aqui, jogou lá. Fez o leve trás. Ele chega pro Gerard e fala, olha, perguntaram aqui pro Frank como que são seus lábios. E aí o Frank falou que era slime, né? Molhado e pegajoso. Aí o Gerard dá um sorrisinho assim, sabe? Gente, é muito fofo. Dá pra ver que tem uma cumplicidade muito grande nessa história. O Gerard dá um sorrisinho fofo e fala, ele disse que eles são molhados, né? He said they're slimy. Oh, it's cause I'm singer. É porque eu sou cantor. Mas só pra dar... Tem uma parte antes que o cara faz a mesma pergunta pro Gerard, né? Ele fala, como é que são os lábios do Frank?
Aí ele fala, não tem como saber, porque é na coisa do momento, da adrenalina, não tem jeito, eu tenho certeza que ele também não sabe. Aí o cara, não, então, na verdade, ele falou que os seus são muito molhadas. Aí ele fica tipo, ah, tá, é porque eu tô cantando. Gente, nossa, o Frank entregou total o Gerard lá. Não, real, gente, ele fala isso. Não tem como saber, é uma coisa momentânea ali. Ele ainda fala, se eu não tô doida, ele ainda fala da palavra adrenalina, ainda coisa de adrenalina. Fala. Ele fala que é uma adrenalina, é uma coisa que ele não sabe o que acontece. Sim, e ele acredita que o Frank também não sabe como acontece. Ele fala, eu tenho certeza que ele também não sabe. Ele fala desse jeito. I'm sure he doesn't know. Mas aí, né, enfim, cara. Então, na verdade, ele sabe sim. O entrevistado deve curtir Free Heart, porque... Ai. E aí, gente, só que nem tudo são flores. Nós saímos desse começo da tour onde tudo tava bonitinho. Gerard estava preocupado com o Frank, medindo a temperatura, sente sua falta, volta pra casa, não sei o quê. Vale lembrar também que em Nananá tem aquela olhadinha dos dois no clipe. É verdade. Tem, né, aquela olhadinha antes deles saírem. Ai, gente, aquele making off deles comendo, gente, rindo. o making off, gente. Making off. É melhor que o clipe. Olha só, o making off, no momento que o Gerard está levantando a calça assim, pra câmera, que aparece a bunda dele, tá o Mike, o Ray e o Frank olhando. O Frank não está com a cara muito boa. O Mike e o Ray, se eu não me engano, eles dão uma risadinha. Agora o Frank tá com a cara de assim, sério que ele teve que fazer isso? Tipo, ele tá com a cara tão fechada. Enfim. O making of de Nananá é melhor que o clipe de Nananá. É verdade. E vale lembrar aquela coisa, né? Sempre o Frank do lado do Gerard. Sempre, é isso que eu tô falando. A cena deles sentados na cafeteria, comendo as comidinhas enlatadas lá, sorrindo de uma piada qualquer que eu não sei qual que é. Não, os tava dois rindo ladinhos. por conta do Mike comendo aquele trem enlatado, tava nojento. Ai, Aí começa a rir. Ô, amiga, rapidão. Você vai falar daquele momento no show que o Gerard dá uma sentada no Frank ou não? Porque eu tô procurando aqui na pauta e não achei. Ai, não coloquei. Pode falar. Antes de tudo dar errado, fala disso aí. Pois é, tem que ter uma parte boa. Eles estão fazendo um show lá no calor de momento, cantando Prison de novo. Prison, gente, é a música da putaria. Ela veio de uma putaria e ela é sempre nessa música que dá um rolê ali. Coisa. Sempre. O Frank tá empolgadíssimo lá tocando essa música. No chão. Deita no chão, vem o Gerard por cima dele, e aí naquela parte lá no final, que ele já fala, não, ele coloca o microfone na boca do Frank canta, e aí, tipo, e ele tá com as pernas abertas, assim, em cima do Frank, né? E o Frank levanta o quadril e diz assim, fuck me, e aí ele levanta as pernas assim, empurra o Gerard pra cima dele. O Gerard quase cai, enfim. Aí uma brincadeirinha deles ali. Depois desse podcast eu vou sentar na minha cama, vou chorar vendo todos esses vídeos de novo. Enfim, teve esse momento super hard aí. Gerard Bottom. Mas enfim, vamos continuar. Não vou entrar nessa discussão, não. Pelo amor de Deus. Mais viado impossível, gente. Ai, gente, não, a gente já falou, a gente vai ter que se explicar, gente. Eu vou me explicar pelas meninas. Na teoria, eu, Nath e Ingrid somos versáteis. Acreditamos. Peraí, primeiro. Na prática, isso não é da nossa conta. Mas a gente quer dar opinião. A gente teoriza, tá? Porque se vocês estão aí se perguntando, nossa, essas doidas, qual é a opinião delas? Top, bottom? Se alguém se perguntou isso, a gente vai explicar agora. Na teoria, a gente diz que a gente acredita que eles são versáteis. Porque esse é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos, gente. Pra quem coisa melhor, gente? Exato, pra aquele início. Sempre aquele início. Agora vamos esclarecer os fatos mesmo. A Nath acredita nisso. Ela acredita no versátil. Eu gosto. Eu e a Ingrid, nem tanto. Não nos odeie. Não discuta com a gente. Por favor, que a gente... Ai, gente, essa discussão é muito cansativa. Sintam-se livres para gostar do que vocês quiserem. Mas assim, exposit aqui, meu e da Ingrid. A gente acredita que o Frank é top. Mas aí eu vou explicar o porquê. Eu e Ingrid
e Nath também, a gente vem de uma época, igual eu falei 10 minutos atrás, de ler fanfic no Orkut, gente, há 8, 9 anos atrás. E há 9 anos atrás, as fanfics do Orkut, não existia esse negócio que de 9 anos? 13 anos mais? Atrás. Não, 9 eu tô 13 falando anos assim. atrás. Não, 9 eu tô falando no período de Danger Days ainda, entendeu? Ah, tá, não, porque isso vem Se bem mais que o Orkut é mais antigo velho, ainda. né? Isso é mais de velho. 2007. Nossa, eu sou velha 2007, aí, demais. 13 anos. Então, gente, 13 anos, a gente vem de um cenário onde o Frank era top. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia o Frank é bottom, é versátil. Mas a gente vem de uma época que o Frank era top. E o negócio do Frank top, ele grudou na minha cabeça e na cabeça da Ingrid. Mas não é que a gente é chata. Não, eu gosto de Frank bottom também. Eu leio tudo, gente. Leio o que vocês me mandarem pra ler de fanfic, eu tô lendo. Não é que grudou na nossa cabeça. É o seguinte, a gente não tem problema. Gente, eu leio fanfic de tudo quanto é jeito. A não ser essas fanfic de surubão que tipo, eu não curto muito. Mas... como é que é o nome daquela? Ou não sei o que, rock hard, coffee. Sei lá, Nossa, Jesus. Eu nunca nem li, nunca nem tentei. Eu não curto fanfic assim. Agora, quando eu pego uma fanfic pra ler o Frank bottom, ou top, ou versátil, pra mim tanto faz. É uma discussão que pra mim é irrelevante. O negócio vou falar aqui no aberto, o negócio é se comer e acabou. Entendeu? Só que, tipo assim, a gente vem, a gente tem muito tempo no fandom, e igual a Mindy falou esse negócio da época das fanfics no Orkut, a gente vem seguindo uma linha que vamos voltar lá no Burt. O Burt já disse em shows, tipo, já deu um insinuante que, tipo, já comeu o Gerard, entendeu? Então, assim, e outra coisa, gente, olha só, eu acho o Gerard muito afeminado. Muito. Mas isso são eras, cara. É isso que eu ia falar. Mas, amiga, eu falo em todas as eras. Amiga, eu falo em todas as eras. A não ser Bullets, que eu não tenho muita opinião pra dar. Mas Revenge, The Black Parade, eu acho ele muito mais afeminado. Principalmente em cima do palco, do que o Frank, entendeu? Então, às vezes, eu não consigo entender aonde as pessoas ligam tanto o Frank a Boron. Sendo mas que... não tem problema. Não tem problema. Mas eu não ligo, entendeu? A gente não é preconceituosa, não é nada. Quem tiver fanfic aí, ó, se quiser mandar no direct, tô aceitando, porque eu tô sem nada pra ler. Mas é isso que a gente tava falando, é a questão de eras. Eu, Midian, acho o seguinte. Revenge. Tava o negócio ali do Gerard ter uma postura mais top, realmente. Na minha cabeça, né? Em Revenge, o Gerard tinha uma postura mais top. Em The Black Parade... Mas peraí. O Frank tava muito twink nessa época. Tava. Não, bottom... como é que é ele... Power bottom, sabe? Power bottom. Sim. In The Black Parade, meio a meio. Porque, gente, por mais que eu goste mais de Frank top, não tem como negar que o Infamous Kiss, quando o Gerard puxa o Frank pelo beijo, não tem como negar que ele tá com a total posição de top ali. É uma vibe top indescritível. Então, meio a meio. Mas, total meio a meio, porque naquela cena lá que o Frank tá se esfregando na cara do Gerard, o Frank tá total top. Então, assim, essa foi a era mais versátil dos dois, acredito eu. E aí vem Danger Days, que é o que a gente tá falando agora. Que Danger Days, pelo amor de Deus, se alguém acha que na era de Danger Days o Gerard gente, pelo amor de Deus. Eu tô sendo muito cuidadosa com o que eu tô falando, gente, porque essa discussão, por incrível que pareça, ela mexe com a cabeça das pessoas. As pessoas ficam loucas pra defender o seu ponto de vista. Quem estiver ouvindo, não tem que levar em consideração o que a gente tá falando. Cada um lê o que quer e é isso aí, entendeu? Isso. Mas pra nós, literalmente, a gente não se importa. Eu, pelo menos, eu não tô nem aí. Dane-se. Exatamente. Que se foda. Mas enfim, eu queria chegar no ponto que, em Danger Days, pra nós três, eu sei que eu tô falando pra nós três. O Gerard, ele tá com uma posição total de bottom, gente. E eu acho que isso vem muito dessa coisa de querer cuidar do Frank, dele ser o tesouro dele ter que, né, fazer o que o Frank quer, não sei o quê. Ele tá total posição bottom. Mas se você da rebolada maluca. Da sentada no... Gente, foi aí que eu tava me perguntando como eu cheguei nesse assunto. Aí eu lembrei, da sentada no colo do Frank quando o Frank tá deitado no chão. Foi aí que eu cheguei nesse assunto.
Gente, o Frank levanta o quadril, tipo, gente. Enfim, Senta né? aqui. Deixa pra lá. Stage Deixa gay, quieto. stage gay, stage gay. Muito stage. É uma manifestação política, gente. É. Continua. Vamos continuar que não vai ficar muito grande, né? Desculpa, gente. Enfim. Passado Desculpa toda essa. nada, vocês gostam, sai É. fora. Taca pau, Marco! É. Queima, Kengarau, bora. Enfim, passada essa coisa de amorzinho, só, né, um carinhozinho ali, um carinhozinho aqui, veio a era do desespero. Vou citar aqui uma entrevista. Vocês me desculpem, gente, eu não sei de onde eu tirei essa entrevista. Porque é tanta memória na cabeça da gente que a gente se perde. Mas tem uma entrevista que o Gerard diz, ele é indagado sobre a sexualidade dele. E o Gerard é indagado sobre a sexualidade dele em todos esses anos. Em 20 anos, ele é sempre indagado sobre a sexualidade dele. E aí, nessa entrevista, ele diz, abre aspas, eu conheço minha sexualidade e minha esposa também. E ela sabe que eu tenho 100% de respeito por ela. A gente pode entender isso como, né? Eu sou hétero e a Lindsay sabe disso. Portanto, mexer com o Frank no palco não significa nada sério. É a interpretação que a gente pode fazer disso. Ele diz que ele conhece a sexualidade dele, a esposa dele também, então vocês parem de se meter na vida dele. É basicamente o que ele quer dizer. E ele disse isso... Pode falar, amiga. Não, é isso mesmo. É porque ele já falou isso no Twitter também, algumas vezes. Na verdade, ele nunca fala. Não, ele deve ter falado uma ou duas vezes. Mas assim, com todas as palavras, tipo, eu sou hétero, ele falou poucas vezes ou nenhuma. Mas específico no Twitter, teve uma vez que alguém perguntou pra ele e pediu, cara, por que você não fala logo sua sexualidade? Ele falou, tipo, não, eu não vou falar, a sexualidade é minha e eu não preciso falar disso. Então, assim, vai saber, né? É, mas enfim, essa entrevista aí que eu tô falando, ele deu em 2007, que foi logo depois que ele casou com a Lindsay. E por que eu tô citando ela? Porque depois do casamento, depois do nascimento dos filhos, a gente não teve mais nenhuma interação dessas explícitas. Então, entre aspas, ele nunca desrespeitou a Lindsay. Mas a gente tem esses flashes desses momentos carinhosos entre eles em Danger Days que faz a gente teorizar e imaginar que mesmo que eles não tivessem sendo explícitos no palco, ainda existia alguma coisa. Não sabemos em que nível, se era mais um nível de carinho, se era putaria, se eles estavam se pegando, a gente não sabe. Mas no palco, eles respeitaram as esposas e os filhos. Uhum. Então, fica aí, né? Você pode refletir e chegar às suas conclusões. O que eu acho? Se fosse só uma questão de stage gay, só uma declaração anti-homofobia, se não tivesse nada a ver com nada, se não fosse nada sentimental, se eles não tivessem uma história por trás, por que eles parariam? Se a esposa deles sabiam, se eles eram tão confiantes da sexualidade deles, eu sei qual é a minha sexualidade, minha esposa sabe qual é a minha sexualidade. Por que ele pararia de fazer isso depois do casamento? Se era uma coisa que estava tão bem definida, entendeu? Então, Midian, a opinião da Midian, pra mim não era só stage gay. E essa é uma prova que eu levo comigo de que tem muito mais por trás de stage gay, mas o fato é que eles não foram desrespeitosos com as esposas aí no momento de Danger Days. E Não aí, sei se gente, cabe aqui a gente teorizar isso, assim, talvez mais pra frente. Vamos falar e depois a gente teoriza sobre até quando eles se pegaram, até quando. Enfim. Continua aí, Danger Days, depois a teoriza aí, gente amiga. fala. Porque na minha teoria, eu acho que eles se pegaram até o fim da banda. Eu, Eu, Midian. eu, Não, eu pode falar. tenho um certo conflito com isso, sabe? Principalmente em relação ao Frank. Eu acredito, se for, tipo, analisar basicamente pela relação deles, que eles se pegaram mesmo até Danger Days. Eu acredito. Mas se você parar pra pensar, assim, na forma como o Frank é com as crianças, a forma como ele é protetor, como ele leva essa coisa da família muito a sério, porque essa parte da paternidade, a paternidade mudou o Frank completamente, gente. Não sei se vocês concordam comigo, mas a Concordo. impressão que eu tenho é que, assim, ele virou outra pessoa. O mundo dele hoje gira em torno dos filhos. Então eu fico me perguntando, assim, agora que não é só a Jamie que está envolvida na questão, se ele se deixaria envolver com uma pessoa que tem tanto peso de passado com a família dele, assim.
Não sei, talvez seja um conflito que ele mesmo tenha passado e sei lá. Mas enfim, Mas, enfim. Ingrid, o que você acha? Eu acho que eu tô tristíssima. A Ingrid tomou meu lugar agora. Eu tava cabisbaixa agora, hein? Ai, gente, eu concordo com a Nath. Eu acho que essa situação, né? O Frank mudou muito. Eu tenho a impressão, assim, que na era de Danger Days, igual a Mindy falou, que o Gerard tava com essa coisa de mais cuidar, de, tipo, meio que de arrependimento, eu acho que o Frank já não dava tanto espaço. Eu tenho essa impressão também. Eu tenho essa impressão de que... Mas você acha que eles se pegaram? Que eles se Eu acho pegavam? que talvez até o nascimento das crianças. A ruptura talvez tenha sido aí. Uma grande teoria. Mas né? então não entra Danger Days, né? Então ali na era de shows eles não se pegavam. Eu não acho que na era de Danger Days era tão intenso igual as outras eras. Eu não posso dizer que não se pegaram, mas não acho que alguma coisa tenha sido tão intenso igual antes, sabe? Pode ser que possa ter acontecido um deslize aqui, outro ali, entendeu? Principalmente porque eu lembro que nessa era de Danger Days o Gerard voltou a beber. Então eu acho que o Gerard tinha muito culhão quando ele tava bebendo. Eu também acho. Tipo assim, entendeu? Então é onde, igual a Mindy falou, o Gerard estava com aquela coisa de mais carinho com o Frank, é onde ele tinha mais coragem de chegar por perto, só que o Frank não dava tanto espaço, entendeu? Eu não sei se nesses não espaço aí aconteceu alguma coisa, pode ser, eu acredito que sim, mas não tão fervoroso que nem antes. Ele não deixaria as crianças e a Jamie pra curtir uns dias. Mas também teve aquele negócio que a gente já falou, que eles passaram 8 dias juntos depois que as crianças nasceram, foram isso? Foi intervalo de 8 dias entre a divulgação do CD e o início da tour. As crianças já tinham nascido, né? Já. Eu acho. A Lily e a Cherry, sim. Então, eu acho que possa ter acontecido uns deslizes, entendeu? Mas foi igual a Nath falou, o Frank, ele mudou muito depois da paternidade. Então, eu acho que ele começou a pensar muito com a cabeça de cima. Sim. Gente, inclusive, a gente falou aqui de mudou muito, mas isso não quer dizer que ele mudou. Não tô colocando isso como uma coisa que ele mudou pra pior, não. Muito pelo contrário, eu acho que a paternidade fez muito bem pra ele e ele vive por aquelas crianças, é uma coisa muito bonita. Ele é um pai maravilhoso, aparentemente. Então, só pra não ficar parecendo que, eu tô menosprezando as crianças por causa do chip. De jeito nenhum. A relação dele com os filhos dele é a coisa mais linda desse mundo. É mesmo, nossa. Bom, e aí, gente, tudo começa a dar errado agora de novo, né? Tô até triste de falar. Não aguento mais. Tudo começa a dar errado. Tudo começa a ficar melhor, tudo começa a dar errado. O começo de um sonho, deu tudo errado. Aí começou a dar certo, aí deu errado de novo. Enfim, a gente chega à derrocada da banda e a iminente separação que a gente sabe que aconteceu em 2013, né? Então, o que acontece? Até me perdi aqui, deixa eu ver. O que acontece? A gente começa a ter uns sinais de que as coisas não estão boas de novo. O Gerard dá a entender que ele tá voltando a velhos vícios. E aí, nesses velhos vícios, a gente tem a questão do abuso de drogas, do álcool. Os shows passam a ser pouco prazerosos. Gente, eu falei isso no primeiro podcast, vou falar de novo. Tem o último show completo no YouTube, antes do retorno. É uma tristeza. Nem quero ver mais. É uma tristeza. Você vê a falta de motivação no olho do Gerard. Você vê... Tá tudo ali, cara. A vontade dele de terminar com a banda era visível. Gente, eu fico me perguntando, a gente sofre tanto com My Chemical, por que a gente tinha que ser Ferrari? Não sei, amiga. Como se já não fosse sofrimento. Tô fazendo uma análise aqui, peraí, eu tô tão chateada já com esse assunto todo que eu tô analisando. Eu tinha que sofrer 2 vezes, é isso? É castigo suficiente? É isso. Tá. Ai. Mas enfim, vamos lá. Aí, é o seguinte. Eu não estou querendo dizer aqui que a culpa da banda ter acabado foi do Frank, nem do Gerard. Não estou querendo dizer que Freyhard foi o motivo pelo fim da banda. Mas, na minha opinião, eu acho que foi um pedaço. Não estou jogando a culpa em ninguém, gente. A banda pode ter acabado por 1 milhão de motivos que a gente nunca vai ter certeza.
Mas eu acho que foi imenso também. Mas eu acho que um pedaço importante da separação dessa banda foi o relacionamento dos dois. Porque eles estavam empolgados com o quinto CD, com o My Chemical Romance 5 lá, MCR5. A gente tinha notícia de que eles estavam em produção de um CD novo, que eles estavam compondo músicas novas, a gente já estava animado. A Ingrid, coitada, iludida, postou lá no Twitter dela que o Você DJ viu, não era o último gente? CD. Pelo amor de Deus, foi por causa dessa palhaçada. Não, gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu não me deixo, tá vendo, Mindy? Por isso que eu não me deixo iludir mais. Você fica assim, vocês nossa, não se deixam sonhar. Eu não me deixo sonhar mais, gente, porque a queda foi muito alta, tá? Porque na época que lançou Danger Days, por causa dessa mudança brusca deles, né, do tão dark, assim, por algo totalmente colorido, todo mundo começou a insinuar que talvez fosse o último álbum, aquela coisa toda. E na minha antiga conta do Twitter, eu postei lá em caps lock pra todo mundo ver, que aquele não... Eu ainda botei cada palavra um ponto, pra todo mundo entender. Eu botei lá, Danger Days, não, esse não é o último álbum do My Chemical. E ainda fui audaciosa ao ponto de escrever lá, preciso desenhar? Eu me fudi real, porque foi, entendeu? Então, assim, cansei dessa banda. Cansei. A gente tava esperando o quinto álbum, era quase uma certeza, o quinto álbum viria. Uhum. E aí, de repente, cara, tudo começa a dar errado. O que pra gente pareceu ser do nada, talvez não tenha sido tão do nada assim. O Gerard volta com esses velhos hábitos de álcool e drogas, ele começa a dizer que a banda já não faz mais sentido pra ele. E eu acho que Frerhat fez um pouco de parte disso. Porque, imagina, se eles se gostavam, como que era difícil você manter uma família. Eu não tô falando que eles não amam a família deles, não. Eles devem amar demais a família deles. Não, eles amam a família deles, com certeza. Mas imagina você ter uma esposa, amar sua esposa, ter filhos, amar seus filhos, e gostar de uma pessoa e conviver com essa pessoa em turnê, em show, em tour, em ônibus, em van, ter que ver a cara dessa pessoa 24 horas. Imagina você conviver com seu ex-namorado que você gosta. Pensa que inferno! Pensa que inferno! Nossa, eu também não ia dar conta, não. Ô, gente, peraí, rapidão, que a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. A gente esqueceu de falar daquele momento em que Gerard faz aquele cover daquela música que agora eu esqueci o nome. Não. Esse é o meu... Surtei. Peraí, mais pra frente. Deixa a Mindy continuar. O momento é antes do fim. Gente, desculpa os gritos, os surtos, estourei o tímpano de vocês. Eu sou louca por 2 covers. Tá, porque aqui já vai a separação. Entendi. Já vai a separação, Mindy, então... vai. Gente, 2 covers maravilhosos. Primeiro cover, Jesus, até perdi a palavra. You Are My Sunshine, que o Frank fez lá no... Depois do Parachute, sei lá. Frank fez aí depois do fim da banda. Eu tô falando de cover, já peguei o gancho. Mas esse cover, o cover que o Gerard fez de uma música do The Carpenters, que é o... Ai, meu Deus, não vou esquecer o nome dessa música, não. Não vou esquecer, não vou esquecer. Alguma coisa. Isso, Superstar, não? Superstar. Isso. Salvou, Ingrid. Gente, eles estavam cantando The Kids from Yesterday. E aí o Gerard emendou no cover dessa música. Inclusive, depois vocês não querem que eu fico triste. Vai. Eu fiquei até surpresa esses dias que tinha gente no Twitter que não sabia que era um cover, gente. A música original já é ótima, mas na voz do Gerard é maravilhosa. E por que eu tô falando isso? Eu não preciso nem abrir a letra da música pra recitar ela aqui. A música fala o quê? Que o cantor, né, no caso o original e o Gerard, se apaixonou pelo guitarrista depois do segundo show. Que ele tá lá ouvindo as músicas do cantor na guitarrinha, mas que ele não tá lá, ele não tá presente, que ele tá ouvindo a música no rádio. Entendeu? Tipo, ele fala assim, a guitarra é tão triste. Que a guitarra é tão triste. Aí ele fala, I'm in love with you before the second show. Eu me apaixonei por você depois do segundo show. Gente, tudo casa. Tudo casa. E o Frank ainda se aproxima. Não satisfeito por causa disso. O Gerard começa a cantar abaixado, próximo à bateria. O Frank se aproxima e abraça a guitarra. E ele não sabe se aproxima mais do Gerard ou não. Então, tipo assim, o que dá a entender no meu ponto de vista é que às vezes ele queria se aproximar do Gerard, mas ele abraçou a guitarra e ficou uns passos distantes. Mas tá nítido o sofrimento, gente.
Esse vídeo A é minha muito... interpretação é que o Frank lá, que ele fala lá do som triste da guitarra, é que o Frank faz o quê? A minha guitarra é triste mesmo. Aí ele já dá aquela abraçadinha na guitarra assim e fica. Uhum. A impressão que dá, gente, é que aquele ali era um momento tão íntimo que, tipo, não era pra Ai, gente saber que aquele muito, momento muito existiu, íntimo. sabe? Muito Que não íntimo. era pra gente ter visto. Eu tô Ah, exasperada. Eu gosto de reparar nesses vídeos a cara do Mike, porque o Mike é muito transparente. Nesse vídeo ele fica meio perdido, assim, ele não sabe se olha pra plateia, se olha pro Gerard, ele não sabe o que ele faz. Eu gosto sempre de reparar o Mike. Gente, não, eu sei a letra de cor, é assim, ó. Há um longo tempo atrás, eu me apaixonei por você depois do segundo show. A sua guitarra tinha um som doce e claro, mas você não tava aqui, era só o rádio. Aí vem o refrão. Don't you remember you told me you love me, baby? Você não se lembra de olha. ter dito eu amo você, meu amor? Ai, meu Deus, tô Ah, triste. não, gente. Aí ele canta o refrão de novo, aí ele fala Aí que a a gente solidão é faz uma companhia triste. a gente faz aquela análise, né? Ele poderia muito bem estar falando da Lindsay, mas ele não trocou a guitarra por um baixo, entendeu? Então, E o Frank foi lá do Porque, lado não, dele. O Frank chegou lá e falou: é pra mim isso. Isso aqui é pra mim. Ele chegou lá e ficou lá, abraçadinho com a guitarra, faltou chorar, igual a gente. Ah, sai fora. Sai fora. Eu não aguento. Esse pra mim é o momento mais triste, gente. Isso pra mim é esse quase álbum, tão triste quanto a briga. quanto É o quase tão Fight. triste quanto a briga. Uhum. pra mim, é o mais triste, porque vocês sabem que eu sou louca nesse cover. Louca, louca. Inclusive, o George regravou em alta qualidade depois. Aí não é mais Keco, mas aí é o George mesmo. Ele regravou essa música e tá no YouTube. Gente, as últimas palavras da música. O que eu posso dizer pra você, pra mim, e toque a sua guitarra triste. Acabou. Eu poderia encerrar o podcast aqui agora, de tão triste que eu tô. Eu também. Triste estou. Ai, continuamos. Bora lá, gente. Bora lá. Toma um ar aí Veio e a vamos. separação da banda. Muito provavelmente o Ferrari impulsionou isso aí. Porque, gente, eu acho que o que eles pensavam, a teoria minha, né? Eu acho que o que eles pensavam era o seguinte: se a gente continuar com isso, a gente vai voltar pra estaca zero. A gente vai voltar pra época do pós-Project Revolution, quando tudo era triste, quando a gente não se falava. Então, assim, eu acredito que o pensamento deles tenha sido: vamos terminar enquanto a gente ainda não acabou com tudo de vez. Isso, e também por causa das questões da família. Gerard tinha voltado a Também. beber, tava voltando, sabe? Não era mais só sobre eles. Eles não poderiam, tipo, se dar o luxo de ficarem mal e tal, porque eles tinham vidas para cuidar agora, sabe? Uhum. Então, foi uma Eles tinham que questão de voltar pra casa, né? responsabilidade. Exato, foi uma questão de responsabilidade também, eu acho. Foi doloroso pra cacete? Foi doloroso pra cacete pra gente. Mas olhando desse ângulo, eu super entendo. Super entendo. É. Bom, gente, aí a gente finaliza a era de Danger Days. Vocês não estão aguentando ouvir minha voz mais. Antes de eu passar pro último tópico, que é o pós-breakup aí, né? O pós-fim da banda, eu vou fazer uma análise. Eu, como uma boa cadelinha de Danger Days que sou, vou fazer uma análise aqui de umas músicas. Rapidinho, gente. Vamos. Aliás, rapidinho, mas calma. Vamos falar. Ah, não, vamos falar não. A gente já falou, né? De Surrender the Night, The World is Ugly, que é lá do Conventional Weapons, que é puro free hard. Então, reflitam aí com vocês. Acho que a Nath vai dissecar isso depois também. Tô na esperança de que quando eles retornarem os shows agora, eles tocarem uma delas ao vivo. Eu Quem preciso sabe, ver né? The Light Behind Your Eyes ao vivo. Eu preciso, eu não posso morrer sem ver eles cantando essa música. Pura Também que... tristeza. Mas como eu não confio neles pra nada, então também não. É, pode ser que Não tem Não me dou esperança, né, esperança. Nath? Nós duas Uh-uh. Não me dou Bom, esperanças. Miga, você vai falar das músicas ainda não? vou rapidinho. Uhum. Análise das letras de Danger Days. Por que eu acho que Danger Days é pura insinuação free hard aqui? Vou começar rapidinho com Sing, que tem um trecho que fala assim: você destruiria algo perfeito a fim de torná-lo bonito? Dá a entender que o Gerard destruiu o que ele tinha com Frank e que ele via na tragédia dos dois uma coisa bonita. E, gente, eu não duvido nada, porque o Gerard ele tem esse negócio. Ele tem essa personalidade de abraçar o que é feio, de gostar do que é trágico, de levar isso pras músicas, a beleza do coração partido. Aí a gente pula pra Bulletproof Heart, com o trecho.
Gravidade não significa muito pra mim. Eu sou quem eu tenho que ser. Esses porcos estão atrás de mim. Depois de você, eu sou quem eu tenho que ser. Esse trecho dá a entender que análises minhas e, assim, metade dessas análises são minhas, metade um compilado que eu achei na internet, mas são opiniões pessoais, tá, gente? Se vocês não concordam, tudo bem. Mas o que eu vejo desse trecho? Que ele teve que mudar e fingir que ele era outra pessoa, porque a mídia, né, The Pigs, esses porcos, a mídia estava atrás dele, atrás do Frank, atrás da vida privada que eles tinham, e ele não podia suportar o público dissecando a vida dele assim. Então ele tinha que mudar, ele tinha que ser outra pessoa. Ele tinha que ser quem ele tinha que ser, igual ele fala no trecho da música. Ainda em Bulletproof Heart, fuja como se fosse ontem, e nós poderíamos fugir. Se pudéssemos fugir, fugir daqui. Eu interpreto como, se ele pudesse fugir de tudo, ele fugiria, mas não dava mais. Não dava pra fugir. Então, o que ele pode fazer? Abraçar o novo que ele tem. E aí depois ele fala que ele tem um coração à prova de balas e que você tem um sorriso de ponta oca, eu e suas cicatrizes fugitivas temos um sonho de fotografia na milha de fuga. A tradução literal é uma merda, né? Mas é isso. E aí, o que eu entendo desse trecho é que o momento que eles tinham de coração à prova de balas era o momento que eles estavam em turnê. Era o momento que eles tinham para estar juntos e para compartilhar daquela pequena felicidade que eles tinham juntos. Então, é isso. A turnê, no contexto Ferrari, era o momento que eles tinham para compartilhar daquele sentimento. Depois ele fala, ainda em Bulletproof Heart, tá, gente? Eu tornei essa música uma música Ferrari, foda-se. Então, me tire da sua cabeça. Então, tô louca. Então, me tire da minha cabeça, porque está ficando muito apertado, você sabe. Chegando pronto ou não, quando o motor esquenta, podemos fazer isso de novo. Dá a entender que ele passou muito tempo da vida dele pensando naquilo, né? Ele fala, me tire da minha cabeça, que ele torrou os miolos dele ali, tadinho. E eu não duvido nada, essa questão de ele não saber quem ele é, dele não aceitar quem ele é. E aí ele fala que tá ficando muito apertado e que ele tem que fazer aquilo de novo. Fazer aquilo de novo o quê? Terminar a banda, gente. Separar com a banda. Que ele já tinha... Era uma mensagem subliminar que a gente não pegou. Era uma mensagem subliminar. Ele tem que fazer... Tá tudo apertado, tá pronto ou não estando pronto, eu tenho que fazer isso de novo. Tem que terminar com a banda. Então, chorem aí. Vou pular pra uma música aí que eu já falei muito de The Bulletproof Heart. Essa é especial. The Only Hope for Me is You. O trecho. Se há uma pessoa que eu poderia ser, então eu seria outra memória. Posso ser a única esperança para você? Porque você é a única esperança para mim. E se pudéssemos descobrir onde pertencemos, nós vamos ter que fazer isso por conta própria. Enfrente a dor e aceite-a. Porque a única esperança para mim é você sozinho. Eu preciso falar mais alguma coisa, gente? Amiga, você tá com voz de locutora. Eu tô, amiga. Eu tô tentando incorporar aqui o sistema das músicas. Tá bonito, tá bonito. Tô me esforçando pra falar direito, que eu já surtei demais nesse podcast, mas... Gente, é isso. Ele fala que a única esperança pra ele é você sozinho. Eu não vou nem dissecar isso, já falei o que eu tinha pra falar só lendo. E aí depois, ainda nessa música, o trecho, como deve ser. Muitos anos após os desastres que vimos, o que aprendemos? Diferente de pessoas queimando em chamas purificadoras, vou dizer que está tudo bem. Eu sei que você pode dizer, embora você possa me ver sorrir, eu ainda penso nas armas que eles vendem. Então, ele meio que diz que eles passaram por vários desastres, várias coisas, aí a gente pode pensar no ProReg, pode pensar na briga, pode pensar nos casamentos, e que mesmo que ele esteja sorrindo, ele ainda carrega essas lembranças com ele aí. E aí, só pra terminar aí o The Only Hope for Me Is You, eu sou o único amigo que faz você chorar. Ah, gente, não, essa parte aqui, menção honrosa, preste atenção. Eu sou o único amigo que faz você chorar. Você é um ataque cardíaco em tintura de cabelo preto. Você é um ataque cardíaco com cabelo pintado. Então, salve-se e eu o segurarei essa noite. Gente, eu sou o único amigo. Presta atenção com esse negócio do ataque cardíaco, porque essa expressão volta a aparecer lá na música do Frank. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas ele fala exatamente em inglês.
Mas, gente, tá claro, eu sou o único amigo que faz você chorar. Ele fez o Frank chorar, ele fez o Frank sofrer. E esse negócio de tintura de cabelo preto. Quando eles estão na época de Danger Days, Fangol, que é o personagem do Frank, tem o cabelo pintado de preto. E não tem como pensar que é a Lindsay, que é a Bandit, porque o cabelo dela já é preto, natural. Então, pra que ele ia falar que é a Lindsay de cabelo preto? Por que ele ia falar que é a Lindsay? Amigo, que é amigo. É o amigo que faz chorar. A Lindsay não é amiga dele, é a esposa. E aí, Música da Lindsay é outra, gente. É outra. Que a gente nem vai falar Summertime, aqui. já falei. Não, ele diz que Summertime é pra Lindsay. Eu poderia passar horas refutando esse argumento, mas deixa pra lá. Vamos pra última. Minha última análise aqui, que é The Kids from Yesterday. Tem o trecho. Quando éramos jovens, costumávamos dizer que você só ouve a música quando seu coração começa a quebrar. E aí depois ele fala também. A televisão faz você sentir as pílulas que você comeu ou todas as pessoas que você precisa ser. Uma referência à pressão que eles provavelmente sentiam por conta da questão da fama, deles não poderem se assumir, porque envolvia muito mais do que eles, envolvia família, envolvia banda. E aí o trecho. Esse pode ser o último de todos os passeios que fazemos. Então segure firme e não olha para trás. Novamente o indício de que a banda estava acabando, gente. Estava claro na nossa cabeça e a gente não viu. Tava a nossa fuça. Eu fiquei revoltada aqui agora. Desculpa o meu tom de voz. E aí, pra fechar com chave de ouro e vocês não ouvirem mais a minha voz, Vampire Money. O clássico começo de Vampire Money, que ele faz uma chamada com todo mundo, né? Pergunta do Mike, pergunta do Ray. E aí ele fala, How about you, Frank? E o Frank responde, Oh, I'm there, baby. Pronto, acabou. Era só isso que eu Gente, ia falar. a primeira vez que eu escutei essa música, eu Baby. escutei o Frank falando isso, eu falei, não, deve ser mentira, será que eu escutei certo? Aí eu fiquei, porque eu não acreditava que eles tiveram essa cara de pau. Depois de um tempo, o Amiga, pessoal o ainda Frank. pergunta numa entrevista pra eles, lembra? E o Frank fala que não lembra, porque ele tava bêbado quando ele gravou. Ah, Frank, vai tomar no cu, sinceramente. Vai se fuder. Ele fala, não, eu não lembro o que eu falei, porque eu tava bêbado. Ah, bêbado do cacete. Mas ele fala Enfim. rindo, né? Que a gente sabe que ele sabe. Bom, Enfim. falei 2 horas de Danger Days, desculpa a minha empolgação. Vamos finalizar agora com pós-banda. Pós-breakup da banda. Ai, Jesus. Gente, esse aqui é literalmente uma montanha russa emocional. Meu coração, ele tá até pesado. Jesus. Mas agora fica pior, talvez. Gente, o que acontece? O Frank, ele teve aquela época lá que ele fez as contas em anônimo e tal. Mas ele perdeu a vergonha na cara depois de um tempo. E ele começou a falar as coisas nas próprias músicas dele. Lá em Leathermouth, a gente já tinha isso, na verdade, né? Só dando um contexto aqui eu sinto que eu falo muito isso, eu falo muito contexto. Enfim, e muito enfim também. Mas na época lá de Leathermouth, foi quando teve o intervalo ali entre The Black Parade. Tá certo, né? Foi o intervalo ali de The Black Parade e Danger Days. Então foi ali em Sim. 2008, né? 2009, por ali. E Frank formou essa banda, que era uma banda completamente diferente de My Chemical Romance, completamente diferente. Ele visivelmente não estava numa fase muito legal. Ele tinha acabado de se casar com a Jamia, vamos lembrar aí dessa época. Ele não estava muito legal, foi uma época que ele ganhou muito peso porque ele estava com problemas de estômago, né? E isso, ele ganhou muito peso e tal. E aí, nos shows de Leathermouth, ele tava assim. Ele se entregava. Se a gente achava que o Frank se entregava pra caramba quando ele tava com My Chemical Romance, o que ele fazia em Leathermouth beirava doideira, gente. Beirava loucura. Era o único lugar que ele tinha pra extravasar. Cara, dá até agonia de assistir. Eu gosto muito, gente. Nossa. Opinião minha, Natália aqui. Leathermouth não é uma banda que eu consigo escutar sempre. Tem que ter um humor bem específico pra eu escutar Leathermouth. Não sei, gente. Pra mim é muito pesado, assim, de modo geral. Eu não escuto muito. Porque você consegue sentir o tanto que ele estava frustrado e o tanto que as coisas que tinham acabado, que tinham acontecido na vida dele, estavam afetando, né?
lembrando que o Gerard tinha acabado de se casar, a banda estava em pausa, ele também tinha se casado. Então, enfim, tem muitas músicas que ele fala do Gerard, mas eu não vou me demorar muito nessas. Não que ele fala do Gerard, né? Que dá a entender, assim, que ele fala, mas eu não vou me demorar muito em Leathermouth, não. Porque também tem muitas manifestações políticas. Enfim, é uma banda muito interessante para você olhar as letras, assim. As letras são muito bem boladas, muito bacanas. Por mais que eu não seja muito fã de Leathermouth, musicalmente é uma banda e tanto. Mas, como a gente está aqui falando de Freyhard, eu vou me atentar mais às bandas que vieram depois do fim de My Chemical Romance, né? Porque Até o mesmo Frank porque Levermouth, ele existia, ele tinha um grupo, né? Então o Frank ele não tinha aquela disposição de escrever só pra ele, entendeu? Acho que ele se abre mais nos projetos solo dele, porque ele cai de cabeça e é ele quem escreve tudo e sabe, é uma coisa dele. Então é por isso que a gente vê mais essa... É mais nítido nessas bandas que você vai falar agora. Isso, porque o Frank teve umas 3 bandas, não foi? 3 ou 4. Bandas, mas eu vou falar de forma geral aqui. O que mais se destaca é que tem muitas... Gente, mas as letras do Frank depois do fim do My Chemical Romance, elas são escancaradas. Escancaradas, principalmente no álbum Summer Cakes. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa do podcast, eu tava olhando e falei, gente, mas é muita coragem. Como que ele teve essa coragem de falar isso tudo? Eu não teria. Mas enfim, né? Ótimo que falou, pra gente é ótimo. Mas em Where Do We Belong, Anywhere But Here, ele fala assim: alguém que eu amo me jogou fora, mas eu não me importo. Fingir essa calma teve seu preço. Olhar aqueles olhos, mas eu estou me divertindo fingindo que eu pertenço. Me convencendo de que eu nunca tive medo. Então ninguém vai pensar, então ninguém vai saber que alguém que eu amo me jogou fora. Alguém que eu amo me dilacerou, mas eu não me importo. Eu vou ficar bem, vai passar de algum jeito. Não precisa falar mais nada, né? Tá muito claro aqui que Nunca quis ser pra Jamia. Nunca na frase como uma ser na pra frente Jamia. Né? Eles nunca se separaram. Pelo menos a gente não tem conhecimento de que eles tenham se separado em algum momento. E esse álbum aqui é de 2014. Então, assim, se ele e a Jamie estão casados desde 2007, 7 anos de casamento. Então, assim, não E tem como juntos desde separar. 97, pelo amor de Deus. Juntos desde que eu me conheço por gente, literalmente. Então, não tem como separar ela. E aqui dá pra ver o tanto que ele sofreu, né? Tipo, alguém que eu amo. Ele amava muito o Gerard. A gente acha que é Gerard, né? Mas eu não me importo, enfim. Tem outra música que ele fala, que é olha o tamanho do nome dessa música. She's the prettiest girl at the party and she can prove it with a solid right hook. Pra quê? Mas enfim. Aí ele fala assim: minhas malas estão prontas e eu estou pronto para ir. Estou atrás de sua porta figurativa. Mas se estiver... Sua porta figurada. Mas se estiver tudo bem por você, eu preferiria não sentir falta de nós. Porque o seu rosto é tudo que eu preciso para me manter são. É claro que do jeito que as coisas estão indo, talvez seja mais inteligente desistir. Mas você está na minha cabeça. E as coisas que você diz me machucam na maior parte do tempo. Mas de vez em quando eu queria que você me dissesse se você ao menos se importa. Porque eu estou afundando rápido e eu preciso de você. Eu preciso de você para saber que estou bem. Gente, é muito sofrimento na mão desse menino. Mas nem porta segurada, minha filha, já falou tudo, é a porta do armário. Mas olha só, essa parte que ele fala aqui. Cadê? Peraí. Eu preferiria não sentir falta de nós. Quer dizer, eu preferiria que a gente continuasse junto e tal. Aqui eu acredito que ele esteja se referindo à era ali de The Black Parade. Eu acredito. Mas, enfim. E essa de cima, Where Do We Belong But Here, quando ele fala que alguém que ele ama jogou ele fora, também acredito que seja referindo à era de The Black Parade, quando o Gerard se casou, mais especificamente.
Aí vem All I Want Is Nothing, que eu deixei a música aqui inteira. Essa música é muito importante, gente, porque quando o Frank foi explicar a letra dessa música, foi quando ele disse que foi a época que ele e a Jamia já se conheciam, já se gostavam muito, mas que nem sempre as coisas ficavam muito alinhadas, então eles precisavam viver a vida deles, mas sabiam que iam ficar juntos. Basicamente, ele disse que eles tinham um relacionamento aberto. Aí ele fala assim, olhando de volta para o ataque do coração, ah lá, ó, de novo a expressão que apareceu lá atrás no Danger Days, quando o nosso mundo parecia tão novo, eu perdi tempo com uma coluna torta quando eu deveria ter passado meu tempo com você. Agora tudo que eu quero é nada, porque tudo que eu quero é o que eu não posso ter. Tudo que eu quero é nada, e se eu puder ter apenas mais um segundo da sua atenção por inteiro, tudo que eu quero é você. Tudo que eu tenho agora são memórias de como era ter você deitado ao meu lado. Eu costumava ter um melhor amigo, agora apenas mais um inimigo. Tudo que eu quero é nada, porque tudo que eu quero eu não posso ter. Tudo que eu quero é nada, se eu não puder ter mais um segundo do tempo em que eu era seu e você era meu ou minha. E tudo que eu quero é que e tudo que eu quero é tudo que nunca tivemos antes, mas eu ainda quero mais. Tudo que eu quero é que você me queira. Ai, gente, eu não consigo nem pensar no tanto que o Frank é gado, tadinho. Mas pra mim, Natália, essa música aqui, no início ela fala um pouco da Jamie, assim. E aí, encontrando, assim, o que o Frank explica que é essa música, porque tem que tentar encontrar aqui também o que ele fala, porque em momento nenhum fala disso de querer voltar, não fala. Só fala pra mim, pelo menos, que ele estava com uma outra pessoa nesse momento aí e que ele não queria ter perdido esse tempo todo que ele passou com essa outra pessoa, que ele devia ter concentrado esse tempo todo na Jamia. Não sei, vocês concordam, gente? Vocês acham que é isso? Eu concordo. E aí, mas ao mesmo tempo ele vai divagando ao longo dessa música, chega um momento que parece que não é mais sobre ela, principalmente quando ele fala isso aqui, ó. Tudo que eu quero é que você me queira. Tudo que eu quero é tudo que nunca tivemos antes. Como assim nunca teve antes com a Jamia, sendo que você tá com ela desde 1997? Não tem justificativa. Isso aqui é pro Gerard. Sim. Muito sofrido. Depois vem Stitches. Stitches também é uma que mais tem coisas, assim. Meu Deus, é quase um trava-língua. Eu quero o que eu quero. Eu preciso do que eu preciso. Eu quero o que eu preciso do que eu quero. Olha, Frank, parabéns, deu um nó na nossa cabeça aí. Mas eu não sou o que você queria. Eu senti você lentamente se afastando. Meus pensamentos se escurecem e meu coração se parte. Eu ainda ignoro as suas batidas na janela. Eu me apeguei ao lugar onde caí. É verdade, há espaço para você. Mesmo que ainda tenhamos muito pela frente, eu esqueci dos lugares que eu costumava conhecer. Esse rosto me dá sorrisos injustificados. Um dia eu estive perdido, mas hoje eu estou bem. Até que o chão me segure em seus braços, eu falo a verdade. Esperarei por você. Não é óbvio que eu sou uma bagunça, eu acendi esse fogo só por você. Eu te senti lentamente se afastando, eu cheguei ao fundo do poço e foi amor à primeira vista. Eu te senti lentamente escapar. Em World Destroyer, deixa eu ver se eu preciso falar desse trem tudo aqui. Ai, vale lembrar que quando o Frank lançou esse CD, o Gerard, se eu não me engano, ele chegou a twittar que essa música... Ah, não, What is Nothing, Isso, é a música favorita dele, então assim, né? Ai, viu, Gerard? Ai. Mas enfim, vamos pra World... Imagina, ele em casa ouvindo um CD que é praticamente todo pra ele. Gente, imagina a Jamia escutando esse CD. Pelo amor de Ela deve Deus. estar acostumada com o Frank em relação Não. Nossa, que guerreira. Mas enfim, World Destroyer é a verdade e não a mentira que machuca as pessoas que amamos. Eu tentei o meu melhor para ser bom o suficiente. Alguém pode me dizer se isso está realmente acontecendo? Se você se importa o suficiente para me salvar, eu não vou deixar isso me definir. Com olhos cegos de amor, as coisas parecem estar bem, até que eles ficam cansados de olhar para a luz. Seu amor é do formato de sofrimento, e silenciosamente eu desejo que eu fosse qualquer outra pessoa menos eu.
Olhos bem treinados encontram coisas que não estão bem. Não é surpreso que eu fiquei tão bom em foder as coisas. Há vezes em que eu finjo que você nunca voltou para casa. Quando eu espero, eu posso fazer as coisas parecerem bem. Porque eu me cansei de me esconder das pessoas que eu amo. Ou pelo menos eu pensei que amava. Gente, olha as coisas que ele fala. Nós pensamos que tínhamos tudo. A única coisa que temos é o que podemos doar. Se nós não podemos perdoá-los, então nunca saberemos o que alcançamos. Você não é um escravo do seu passado. Você não é um escravo. Bom, acho que está bem explícito aqui. Muito mais explícito, inclusive, bem mais explícito do que nos poemas. Mas tem muitas outras músicas do Frank, gente. Eu acho que vale um episódio só pra isso, pra gente falar. Mas Waited, Guilt Tripping, They Want Darkness, I'll Let You Down, Remedy, Oceans, The Host, Basement Eyes, No Love, Deluded, Why Is Love So Disastrous, Choke on One Another, Hell All American and Underneath It All são as músicas que eu separei aqui, que tem muita coisa tem muitos indícios de Ferrari. Todos os álbuns do Frank. A discografia do Frank inteira. A discografia, The Patience, todos os grupos que ele teve, fala do Gerard. Tudo. Aí é que a gente vê o peso que isso teve na vida dele, né? Por mais que aparentemente tenha muito tempo que tenha acabado, eu, Natália, acredito que tenha acabado há pelo menos 10 anos, né? Desde Danger Days até aqui. Olha o quanto isso ainda tem peso na vida dele, né? O quanto isso o afetou e ainda afeta. E aí eu fico pensando também como que é neles se reencontrando e fazendo show de novo. Ai, gente, é estranho, é estranho. Mas aí, enfim. Tem uma... Agora, o Gerard, gente, tem pouquíssimas coisas que ele menciona o Frank, mas em Millions é uma música assim que se você prestar atenção é de ficar assim triste. Eu até separei aqui para vocês olharem no Tumblr, um blog que eu amo, é uma das minhas contas favoritas no Tumblr. Vão lá dar biscoito pra essa pessoa. Chama Misery Begins. Aí vocês colocam lá no Google, vocês vão achar. Essa pessoa fala de My Chemical Romance no geral, tá? Não é só de Ferrari, não. Mas você entra lá na tagzinha de Ferrari, vocês vão achar muita coisa. Ela faz uma análise de Millions, gente, que assim, eu até mandei para as meninas e foi tipo assim, a gente ficou chorando juntas por décadas. Porque ai, dói. Olha só como é que o Gerard, dá licença aqui, tá? Abre parênteses, Natália. Olha como que o Gerard é o filho da puta, fecha parênteses. Em Millions ele vem e fala assim: você torce meu braço, eu torço o destino. Você deixa pra lá, eu faço algo mais louco. Ou se quebra em 1 milhão de pedaços, todos os seus motivos. 1 milhão de motivos, eu preciso de mais 1 milhão. Você acredita em amor, eu acredito em destino. Eles vão acreditar em qualquer coisa, você fabrica vilões. 1 trilhão de legiões e o amaldiçoado e o William era mesmo você, era mesmo eu. Não havia nada mesmo que eu poderia fazer. Até lá, use seus poderes mágicos com as crianças. Você não entende, nós não andamos de mãos dadas. Não me pegue. Corra, porque eu não estou me divertindo nada. Eu acho que você está machucado. Eu acho que eu já terminei. 1 milhão de motivos. Posso ser o seu número 1? Nós somos alguma coisa. Nós temos alguma utilidade. O que eu acho dessa... O que eu acho, não. O que essa pessoa acha, e eu concordo muito com essa pessoa. Eu posso ser seu número 1, não. Pois é, a gente vai chegar nessa parte aí. Vamos por partes. Essa análise dessa pessoa diz que provavelmente o Frank sempre foi mais apaixonado pelo Gerard do que o contrário. O que eu concordo. Acho que o Frank sempre foi mais apegado. O Gerard, ela fala uma coisa que pra mim faz muito sentido. Que o Gerard, ele gostava dele também, né? Claro que ele gostava dele. E ele também dava corda pra caramba pro Frank. Mas não tinha o mesmo comprometimento, não tinha a mesma intensidade. O Frank se entregava pra caramba. E o Gerard não, ele sempre tava... Gente, o Gerard, ele nunca ficou solteiro por muito tempo. Ele sempre teve a Cat, né? Depois da Cat, ele teve a Elisa, depois ele teve a Lindsay. E, tipo assim, enquanto isso, ele poderia até estar com o Frank, mas ele não tinha o mesmo comprometimento. Ele estava sempre com alguém, né? Em relacionamentos que, teoricamente, não eram abertos.
A música narra o Frank, que vinha pedindo mais dele, né? Exigindo mais coisas, mais do relacionamento deles, e como o Gerard, na verdade, tinha planejado algo para a vida dele. Porque o Gerard mesmo já disse várias vezes que ele gosta de planejar a vida dele, gosta de planejar as coisas que ele faz. E essa pessoa aqui, essa pessoa do blog, diz que é provável que ele tenha imaginado para a vida dele uma esposa, filhos, uma família, sabe a família tradicional brasileira? Tipo isso. Ele queria uma Nojo. família, assim, Tô certinha. brincando. Ele queria uma famíliazinha certinha para ele, assim. E então pode ser que Isso quando que ele me fala mata no Gerard, gente. Ele pensa muito. Ele pensa muito. demais, ele Em calcula todas tudo que as ele. fases, se vocês forem olhar, igual de tudo que a gente falou, sempre tem a análise do Gerard, pensa demais. Uhum. Ele calcula tudo que ele faz. Então, assim, quando ele fala 1 milhão de motivos, existem 1 milhão de motivos, mas eu preciso de mais 1 milhão. Ou seja, tem muitos motivos para ele ficar com o Frank. Realmente eles dão super certo, eles dariam super certo, eles se dão muito bem, mas isso é pouco perto do que ele imaginou para a vida dele. Isso é pouco perto do que ele precisa, né? Então, tem uma coisa bacana. Quando ele cita William na letra da música, é uma referência a uma música do The Smiths, que tanto o Gerard quanto o Frank são muito fãs. É a música que chama William, It Was Really Nothing. Não sei se é o nome da música ou um verso, mas enfim. Essa música basicamente fala de um casal que vai se casar e eles têm um amigo gay. E esse amigo gay tinha um caso com o cara, né, do casal. E deixa nas entrelinhas que eles tinham um caso. Na verdade, os próprios autores da música disseram que era sobre isso, né? Então você tem essa referência que o Gerard enfiou no meio da música, falando sobre um casal que vai se casar e tem um terceiro cara que fica com eles. E aí ele ainda fala, olha, William, era mesmo você, era mesmo eu. Ai, enfim. Depois que ele se casou da ProRev, né? Na época da ProRev, ele encontrou, teoricamente dizendo, o restante dos motivos que ele precisava, e aí ele meio que descartou o Frank. Né? Agora, aqui no final, gente, olha o que ele fala, você não entende, nós não andamos de mãos dadas. O que parece pra mim? Que, tipo assim, ele tá falando, cara, a gente só tá transando. Não emociona. Não é nada, não, sabe? Não se apaixona. Não se apaixona, não precisa se emocionar. A gente tá só transando. E aí, aqui nessa parte no final, que ele fala assim, posso ser o seu número 1, nós somos alguma coisa, nós temos alguma utilidade, eu imagino que seja tipo a voz do Frank falando. Tipo, a gente pode ficar junto. Nós somos alguma coisa, a gente vale alguma coisa, a gente é útil, a gente sabe. Mas enfim. Eu não gosto, eu amava essa música, mas depois que eu li essa análise, eu sinceramente tomei um ranço. Porque eu achei que foi desnecessário. Não sabemos se é, né? Mas fica aí. E é isso, gente. Eu acho que finalmente a gente terminou. Com a conclusão de que deu tudo errado. Deu tudo Né? errado. Cadê a Mid? Ô, Mid. Eu não sei onde eu tô, gente. Isso saiu. Mid, sai do Twitter que eu te vi tweetando lá, tá? Amiga, eu tive que dar uma, como é que fala? Uma catarse, né? Eu não sei a palavra pra isso em português. Uma abstraída. Eu tive que dar uma abstraída aqui porque eu me encontrei no fundo do poço. Mas tudo bem. Mas é isso, gente. Assim, em conclusão, é um chip maravilhoso. Tem muitas lembranças aí pra gente curtir. Tem muita fanfic. Gente, Sim. como tem fanfic boa pra ler nesse chip. Tá tudo certo. Eu acho. Tem uma coisa que eu acho que a gente devia ter falado no início, né? Mas 4 horas depois, eu lembrei. Que é que, assim, a gente respeita muito a família deles, né? Eles enquanto família, as esposas, os filhos. Mas chip é uma coisa que não tá necessariamente ligada à realidade. A gente respeita muito eles enquanto família, respeita muito as esposas, as escolhas deles, a gente respeita muito as escolhas deles, que é a vida deles, né, gente? Então, mas ainda assim, o chip não está necessariamente ligado à realidade e a gente tem que tomar só cuidado
pra deixar isso dentro do fandom, sabe? A gente faz esse tipo de coisa. Esse podcast é pra fã, a gente tá falando de fã pra fã. Fanfic a gente faz de fã pra fã. E o cuidado que a gente tem que ter é não ficar mandando essas coisas pros meninos, é não ficar esfregando isso na cara, porque eles ficam visivelmente desconfortáveis. Né? O Frank odeia, por isso que ele sai metendo tanto bloco nas pessoas. Por causa disso também. Então, Até mesmo que ninguém é obrigado a ficar revivendo uma história no qual ele já viveu, exato, já machucou, exato. Eles já entendeu? estão saturados disso. Já é o suficiente. É igual a gente quando termina com a pessoa e tem aquele amigo que fica te falando do ex. É um puta saco, velho. Exato. Não, Então, assim, eu- a gente falar isso. A gente falar entre a gente não tem problema, não. Claro que não. Fanficar, gente, faz parte. Fandom vive disso. Mas a gente tem que entender que isso tem que ficar dentro do fandom. Não é pra mandar pra eles. É isso, né? É isso. É isso, gente. Obrigada por Chegamos. acompanhar nessa saga até aqui. Era um Foi assunto que muito muita divertido. gente queria. Nossa, demais. Teve altos e baixos, choramos, rimos, choramos de novo. E é aquela coisa, né? A banda tem um retorno aí. Não tô induzindo a dizer que vai acontecer alguma coisa, mas eu, como Ferrari Chip, eu acredito que. Não beijos, não. Eu já conversei isso com as meninas. Eu acredito que nos próximos shows do My Chemical eu não acredito que venha acontecer beijos e pegação igual no Pro Heavy, até mesmo porque tem muita coisa envolvida. Mas a gente espera um sorrisinho, um carinho no cabelo. Qualquer coisa a gente já fica feliz, né? Alimenta a gente só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Só uma migalhinha, a gente já fica feliz. A gente só espera isso. Mas é isso então, gente. Obrigada. Até a próxima. E beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.